Como seria o mundo se os dinossauros ainda estivessem vivos? Os dinossauros governaram a Terra durante mais de 150 milhões de anos. Antes de serem extintos há cerca de 65 milhões de anos atrás. A extinção foi causada por um evento catastrófico, um asteroide que colidiu com a Terra, acabando com toda a vida em nosso planeta, deixando-o sem cor, som, um completo vazio. Você já pensou como seria o mundo se isso não tivesse acontecido? Se o asteroide tivesse desviado alguns centímetros, já seria o bastante para evitar esse fim do mundo. Olhando por esse lado, os dinossauros ainda estariam vivos? E a evolução humana teria ocorrido da mesma forma? Qual criatura seria o topo das cadeias alimentares? Poderíamos viver em harmonia? São tantas perguntas, mas será possível? Antes de respondermos essas teorias, se inscreva e siga a gente nas redes sociais abaixo. A evolução dos dinossauros e dos seres humanos. Estamos a 65 milhões de anos atrás. O asteroide que dizimou a vida terrestre teve seu trajeto alterado e por esse motivo passou raspando na Terra. Não foi dessa vez. A vida jurássica continua predominando na Terra e sendo o maior predador terrestre e aéreo. Neste novo mundo, vamos levar em consideração a não evolução dos dinossauros durante esses próximos anos. Agora, com um salto temporal, vamos para cerca de 5 milhões de anos atrás, e os seres humanos começam a caminhar pela Terra, em meio aos dinossauros, e evoluindo juntos a partir daí. Levando adiante, nós seres humanos, que somos altamente adaptáveis e inteligentes, crescemos em meio a eles, e aprendemos a nos defender, capturá-los e até mesmo usar eles para nossos afazeres mais difíceis, criando uma mão de obra. A ideia é que, se os dinossauros não tivessem sido extintos, os seres humanos poderiam ter evoluído ao mesmo tempo que eles e, eventualmente, aprendendo a conviver com esses animais gigantescos. Uma das principais razões pelas quais os seres humanos poderiam ter convivido com os dinossauros é que os humanos são inteligentes. Os humanos são capazes de se adaptar a uma ampla variedade de ambientes e aprender a viver e conviver com animais perigosos ou selvagens. Além disso, os seres humanos teriam sido capazes de desenvolver tecnologias avançadas, como armas e defesas, para se protegerem dos dinossauros. Eles também teriam aprendido a evitar certas áreas, onde os dinossauros eram mais comuns ou perigosos, o que teria permitido que eles coexistissem com esses animais. No entanto, há muitas limitações para a ideia de que os seres humanos poderiam ter convivido com os dinossauros. Em primeiro lugar, é improvável que os seres humanos tivessem sido capazes de lidar com o Tiranossauro Rex, esse mesmo que você sempre vê em filmes. Pois além de extremamente agressivo, ele é forte e rápido. Esses animais teriam sido quase impossíveis de se proteger sem o uso de armas avançadas ou defesas dos tempos atuais. Poderia ser que a humanidade não tivesse chance de sobreviver ao meio deles. Além disso, muitos dinossauros eram animais selvagens e imprevisíveis e teriam representado uma ameaça constante para qualquer ser humano que tentasse viver perto deles. Mesmo os dinossauros herbívoros, como Triceratops, ainda poderiam ter representado uma ameaça para os seres humanos. O mundo atual com dinossauros. Como seria? Ok, vamos supor que tudo deu certo. Conseguimos nos defender e não viramos presas fáceis. E hoje, em pleno século XXI, vivemos em harmonia com esses gigantescos da pré-história. Como seria esse novo mundo? Imagine ir na praça de sua cidade e se deparar com dinossauros andando para todos os lados. Ou, em uma viagem de carro mais longa, ao colocar sua cabeça para fora, ver vários dinossauros pastando e se alimentando, como se tudo fosse normal. Seria demais, né? Uma das primeiras coisas a se considerar é que tipo de dinossauro existiria em um mundo onde eles não foram extintos. Seriam dinossauros herbívoros ou carnívoros? Seriam gigantes ou menores? Esses fatores teriam um grande impacto sobre como os seres humanos seriam capazes de conviver com esses animais. Assumindo que os seres humanos fossem capazes de sobreviver em um mundo com dinossauros, é provável que suas vidas cotidianas teriam que ser totalmente diferentes. Para lidar com esses animais gigantes, as casas e os edifícios teriam que ser construídos de maneira diferente para proteger os seres humanos dos dinossauros. Estradas e transportes públicos teriam que ser projetados de forma adaptável para evitar áreas onde os dinossauros eram mais comuns. Com certeza, teríamos dinossauros carnívoros apenas em zoológicos temáticos, enquanto os herbívoros viveriam livremente no campo e florestas mais afastadas. Mas levando em consideração que, por serem inteligentes, eles também evitariam espaços urbanizados. Por medo e instinto, iriam preferir a vida no campo. Os humanos teriam que se concentrar em cidades mais movimentadas. A vida rural seria um tanto quanto complexa e perigosa. Os seres humanos teriam que desenvolver estratégias para proteger suas plantações e culturas dos dinossauros herbívoros e para proteger seus rebanhos de dinossauros carnívoros.
eles teriam que aprender a viver em um ambiente onde os dinossauros eram os predadores dominantes. Além disso, as indústrias e as profissões teriam que se adaptar para lidar com os dinossauros. Por exemplo, a construção teria que ser feita com materiais que resistem ao peso e força desses animais. Os cientistas teriam que aprender a estudar e catalogar dinossauros vivos em vez de fósseis. E os turistas e viajantes teriam que ser educados sobre como se comportar em áreas onde os dinossauros eram mais comuns. Em resumo, a vida cotidiana e o mundo com dinossauros seria muito diferente do que conhecemos hoje em dia. Seria necessário um grande esforço para adaptar-se a esses animais gigantes. E os seres humanos teriam que aprender a viver em harmonia com eles para sobreviver. A mão de obra jurássica. Já pensou poder andar a dinossauro? Ou melhor, usar eles como meio de locomoção, trabalhos e outras coisas? Com certeza, nós, seres humanos, tentaríamos de alguma forma aproveitar esses dinossauros para ajudar em nossas tarefas diárias, inclusive nos trabalhos de agropecuária, podendo resolver em minutos serviços que demorariam semanas para concluir. Outro ponto de vista seria os grandes parques zoológicos de dinossauros, onde eles ficariam para ser exibidos para nós, seres humanos, mas de uma forma totalmente diferente. Poder voar em pterossauros também seria uma opção, mas para isso precisaríamos de cela adequada e muito treinamento com esses bichos, tendo em vista que eram extremamente agressivos e perseguidores. Seria como Daenerys em seus dragões. A teoria que os dinossauros poderiam sim ser domesticados é uma ideia inteligente, que tem sido explorada na ficção científica e na cultura popular. Embora pareça improvável, alguns cientistas acreditam que se os dinossauros não tivessem sido extintos, eles poderiam ter sido domesticados por humanos. Mas vale lembrar que em todo o mundo há relatos de animais selvagens que se aproximaram de humanos e criaram uma relação curiosa, mesmo sendo extremamente perigosos, mas não é impossível. Uma das principais razões para essa teoria é que dinossauros teriam sido animais extremamente inteligentes e adaptáveis, capazes de aprender e a responder comandos. Alguns dinossauros, como o Troodon, tinham um cérebro grande e complexo, e que sugere que eles poderiam ter sido capazes de se adaptar a novos ambientes e aprender a viver com humanos. Além disso, muitos dinossauros eram animais sociais, vivendo em grupos e cooperando uns com os outros. Isso sugere que eles poderiam ter sido capazes de entender as hierarquias sociais e de responder a comandos de um líder humano ou de outra espécie inteligente. No entanto, há muitas limitações para a ideia de domesticar dinossauros. Em primeiro lugar, é improvável que os dinossauros tenham sido capazes de entender completamente os humanos ou de trabalhar com eles de forma eficiente. Além disso, mesmo que os dinossauros tivessem sido domesticados, seria difícil controlá-los devido ao seu tamanho. Além disso, muitos dinossauros eram animais extremamente selvagens e perigosos e teriam representado uma ameaça para qualquer ser humano que tentasse domesticá-lo. Os dinossauros carnívoros, como o Tiranossauro Rex, teria sido particularmente difícil de domesticar, devido à sua natureza predatória e agressiva. Embora seja possível que algumas espécies de dinossauros tenham sido capazes de aprender a se adaptar a novos ambientes, é improvável que eles tenham sido capazes de trabalhar em harmonia com humanos. A maioria das evidências sugere que os dinossauros eram animais selvagens e perigosos, melhor adaptados para viver em seu próprio ambiente natural, de forma isolada. Cadeia alimentar. Quem governaria? Nós, seres humanos, continuaríamos no topo, graças ao nosso processo evolutivo e domínio da criação de ferramentas, armas e tecnologia. Os dinossauros não teriam vez contra isso. Olhando por outro lado, se os dinossauros estivessem no topo, isso significaria apenas uma coisa: o fim da raça humana, tendo em vista que eles, como predadores, sem nada acima a eles, dominariam todo o mundo, acabando com todas as outras espécies de animais também. No fim, restaria apenas eles, pois os dinossauros se multiplicariam num processo acelerado, por serem ovíparos. Isso mesmo, vem através do ovo. Seria ainda mais rápido, e não ache que os pássaros e animais marinhos estariam livres dessa. Nos ares, o pterossauro dominaria tudo, enquanto os plesiosauros seriam os novos donos do mar, não deixando espaço para qualquer vida que seja sobreviver no planeta Terra. Teoria: e se eles ainda estiverem vivos? Existem várias teorias e relatos de avistamentos de criaturas misteriosas que se assemelham aos dinossauros em todo o mundo. Essa teoria sugere que alguns dinossauros podem sim ter sobrevivido à extinção e vivido em locais isolados e pouco conhecidos. E você, acredita na teoria em que algum lugar do nosso planeta possa sim ter dinossauros vivos? Ou que exista um mundo subterrâneo, onde esses animais se adaptaram e vivem até hoje? São teorias que quem sabe um dia possamos desvendar. Mas será possível?